Graça e paz, bom dia, bom dia. Bom dia não, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas, boa noite. Graça e paz. Opa, deixa eu arrumar aqui. Estamos um pouquinho atrasadinhas, mas vai dar tempo de passar muito conteúdo para você. Uma live transformadora. Eu creio que será algo maravilhoso, né? Graça e paz, que pesa muito aqui. Aí o suporte fica baixando. Graça e paz, querida. E vão entrando, se acomodando. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Sejam todas bem-vindas. Live de batalha espiritual e libertação, porque o conhecimento liberta. E conhecimento é algo que ninguém tira de você. E através dessas lives tem acontecido maravilhas da parte de Deus. Amém? Acho que agora ficou um pouco melhor, né, gente? Já vou diminuir um pouco a luz aqui. Não vou deixar gravado, tá, meninas? Não vou deixar gravado. Então, tira esse momento para você e Deus. Amém? Graça e paz. Hoje é segunda-feira, né? Nossas lives ficam marcadas para toda segunda-feira. Atrasei um pouquinho que eu estava mexendo aqui com o fone. Graça e paz. Aleluias. 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 Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Vai entrando. Graça e paz, graça e paz. A vida é uma correria, né, gente? A vida é uma correria. Graça e paz. Aleluias, aleluias. Vão entrando. Tem muito conteúdo para você, fresquinho, brilhoso. Voltamos. Para você que está aqui no YouTube, já se inscreve no canal. Essa live vai ser transformadora. Uma live edificante da parte do Senhor Jesus para nossa vida, para a tua vida, amém? Graça e paz. Graça e paz. Deus é maravilhoso. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui. Graça e paz, amiga. Estou arrumando aqui. Batalha espiritual é forte. Graça e paz, amiga amada. Eu não vou deixar gravado aqui no grupo, tá bom, amiga? Boa noite. Tá travando, né? Tá. Ô, Silvia, dá pra ouvir a musiquinha no fundo? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqui no Instagram eu não vou deixar gravado, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Silvia, se você conseguir compartilhar lá no grupo, eu agradeço. Leonilson Ribeiro. Seja bem-vindo, Leonilson Ribeiro. Oi. Graça e paz. Deus é maravilhoso. Hoje eu quero liberar chaves poderosíssimas para você. Batalha espiritual é forte. Graça e paz. Borota Marisa. Marisa Boroto. Alguma coisa assim. Meninas, não vai ficar gravado aqui no Insta, tá bom? Tá com a Bíblia aí do ladinho.
Vai ser umas 2 horas de live, não tem problema se der sono, se você precisar sair, fique em paz, tá bom? Eu quero passar um conteúdo aqui libertador, porque o conhecimento liberta. O conhecimento liberta, amém? A gente não pode deixar o cansaço, a batalha espiritual. Meninas do céu, agora a noite me deu um cansaço, mas um cansaço fora do normal. Graça e paz. Você não tem noção da batalha que é. Para trazer esse conteúdo aqui libertador para a vida de vocês. Eu já estou até me acostumando com as batalhas já, guerreira já, sabe? Quando você se acostuma já. Estou praticamente já acostumando já. Já nem tiro mais a farda. Eu quero falar sobre autoridade. Tem muito conteúdo bom. As armas que lutamos, parte 2. Gente, muita coisa maravilhosa. Então não adianta ter pressa, não adianta destruirmos os demônios, fortalezas persistentes. Muita coisa forte, muita coisa forte. Muita coisa forte, amiga, hoje. Vamos entrar no espírito de oração. Amém? Glórias, aleluias. Glórias, aleluias. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Deus é maravilhoso o tempo todo. Amém? Já deixa a sua canequinha de água aí perto. Deixa esse momento para você, para Deus. Amém? Graça e paz, Simone. Seja bem-vinda. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Vamos entrar no espírito de oração, amém? Falei para Simone a última live, foi uma batalha espiritual, misericórdia, sangue do Cordeiro. Hoje eu fiquei na vigilância também, não dei uma chance para Satanás. Hoje eu fiquei na vigilância. Hoje eu fiquei assim na guarda de vigia, né? Porque todos os dias nós temos que vigiar, né? E a última, eu compartilhei com a nossa amiga aqui, a Simone, a batalha espiritual, a treva que foi. Mas depois, pelos testemunhos que eu ouvi, aí eu entendi tudo o porquê. O mundo espiritual, né? Sabe como é que funciona, né? Vai muito além do que a gente imagina. Graça e paz, Simone, Silvia e todas as outras que vão estar visualizando. Não vou deixar gravado aqui no Instagram, tá? Se conseguir, eu coloco no YouTube. No Instagram não vou deixar, tá bom? Instagram é outro conteúdo, um conteúdo mais leve. No Instagram, todos os dias essa semana, o Espírito Santo colocou no meu coração da gente falar sobre os 7 frutos da terra prometida, o significado dos frutos para nossa vida, tá? E eu tô amando porque Deus é fiel. Ontem à noite, quando Deus colocou no meu coração, eu falei, mas Senhor, eu vou falar sobre o quê? Aí ele tava muito forte o número 7, né? Aí eu entendi que era para falar sobre os 7 frutos da terra prometida, tá? Então todos os dias de manhã, 7 horas, tá? 7 horas todos os dias, tá? Se eu me atrasar, alguma coisa acontecer, mas é 7 horas. 7 horas você já fica me esperando que você vai saber. Eu sei que vocês já sabem, mas vão lembrar sobre os 7 frutos. O que esse fruto significa, tá? Hoje nós vimos sobre o trigo. Se você não assistiu, tá aí gravado aqui na galeria. Nós vimos hoje sobre o trigo, tá? A importância do trigo, né? Separar o joio do trigo, né? Amanhã é surpresa. Amanhã eu quero você comigo 7 horas, tá? Querida, feche teus olhos. Vamos orar? Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido e Pai amado, eu te peço perdão, Senhor, se falei, se agi, se pensei. Vai repetindo aí, amiga. Te peço perdão se eu falei, se eu pensei de
agir, hein, nessa live. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos em batalha espiritual, né? E o inimigo, ele... E aí, meninas, melhorou? Como é que tá? Deixa eu trazer minha cadeira mais pra cá. Na hora que der pra ouvir, daí vocês me falam. Agora dá pra ouvir? Agora estou ouvindo. Deixa eu ver o que eu mudei aqui. A microfonia. Tá. Então, o importante é vocês ouvirem. Amém. Dá pra ouvir? Amém. Aleluias. Melhorou? Tô mais pertinho. Talvez seja isso também. Opa. Então, agora tá ok, né? Eu fechei a janela. Que passou uma molecada aqui cantando. A rapaziada cantando umas coisas estranhas. Tá. Então, agora melhorou, né, meninas? Então, tá certo. Vou colocar um suporte aqui. Talvez seja por isso que eu tô mais perto agora. Então, vamos lá. Vocês conseguiram ouvir a oração? Sim ou não? Me falam. Conseguiram ou não ouvir a oração? Silvia, conseguiu ouvir a oração ou não? Sim? Então, amém. Meninas, queridas, hoje eu quero falar um pouco sobre... Não ouviu nada? Tá. Então, vamos orar de novo? Então, eu vou repetir a oração, porque aqui o inimigo não pode ter vez, amém? E eu não tenho preguiça de começar de novo. Feche teus olhos e vamos orar. Pai querido e Pai amado, eu te entrego esta noite nas tuas mãos, Senhor. Senhor, venha com teus anjos, Senhor. Aqui, venha com teus anjos acampar ao redor de cada um que passar aqui nesse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira toda a distração. Que o inimigo não tenha acesso, não tenha poder, mas que a tua presença seja poderosa, grandiosa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai tirando agora todo impedimento, toda distração, todo mal, toda seta. Ah, Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor é grandioso e nesta noite nós vamos ser libertas em nome de Jesus. Espírito Santo, nos perdoa de todo o mal, de tudo aquilo que não te agrada. Ah, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Abra os nossos ouvidos. Em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos. Nos proteja, nos ilumina. Porque eu sei que nós vamos romper em fé. Nós vamos subir de nível no espiritual. Com as armaduras que o Senhor vai nos apresentar nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, cubra-nos com a tua proteção. Em nome do Senhor Jesus, vem Espírito Santo. Espírito Santo, venha nessa live. Espírito Santo, venha. Faça morada aqui, na casa, no ambiente onde cada uma se encontra. Derebashure cantarabá, xaramás, derebará, xarabás. Ourabá, xaramás, derebashure canta. Aqui quem comanda é Deus, quem tem poder é Deus. Ah, Senhor, tu és grandioso, tu és poderoso. E creio que grandes maravilhas o Senhor fará. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Glórias, aleluias. Graça e paz. Vão me falando, tá, meninas? Pois, se for pôr no YouTube, minha filha edita depois, daí eu tiro aquela primeira parte lá, onde nós estava tentando arrumar o som. Amém? Hoje eu quero entregar para vocês algumas pérolas que fizeram toda a diferença na minha vida. E eu quero também que faça na vida de vocês. E a primeira pérola, que eu creio que o Espírito Santo já vai agir, né? Já está agindo. Quero começar sobre autoridade, porque o conhecimento nos liberta.
né? Então, falar de autoridade era uma coisa que eu não gostava de falar. Porque desde muito nova, eu já fui julgada como muito autoritária. E aí isso não me alegrava. Eu não gostava de falar sobre isso, sobre autoridade. Tive que passar por alguns processos terapêuticos, psicólogas, até entender um pouco mais sobre autoridade. Eu já cheguei a orar para que o Senhor também tirasse um pouco dessa autoridade de mim. Nunca gostei. Só que era algo meu. E teve um tempo que eu não sabia pedir. É uma coisa muito complicada de se falar. Teria que ser 2 dias de live. Só que quando veio sobre batalha espiritual, sobre libertação, e chegou no ponto da autoridade, mexeu muito comigo. Porque tem pessoas que têm falta de autoridade. E tem umas que têm demais, né? Só que nós temos que saber lidar, né? E vindo para a Bíblia, aí eu entendi que Jesus deu aos discípulos poder e autoridade. E só que Jesus, ele deu aos discípulos, e nesta noite ele está também nos entregando esse poder e essa autoridade sobre todos os demônios. Então, para a gente obter essa autoridade que Jesus entregou aos discípulos e também quer nos entregar, nós temos que ter sabedoria, discernimento e principalmente conhecimento. Então, por muitos anos eu tive muitas dificuldades de lidar com essa palavra, autoridade, por muitos anos. Em Mateus 10:1, diz assim: estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Para vocês que me acompanham, para vocês que vão visualizar depois lá no YouTube, se eu conseguir colocar lá, o Senhor nos deu autoridade. Por quê? Porque ele já nos falou que nós estamos acima, nós estamos assentados, né, em cima de todo principado, de toda potestade. Efésios, anotem aí, Efésios 1, 20 e 21. Os cristãos podem usar essa autoridade. Eu demorei um tempo para entender isso. Demorei um tempo para entender qual era o tipo de autoridade que foi nos dada, como devemos usar a autoridade. Entende? E essa autoridade é dado a mim e é dado a você. Porque Jesus está liberando essa autoridade. Para que eu e você possamos pisar em serpentes e em escorpiões. Lucas 10:19. Jesus prometeu que nada nos faria mal. Só que embora nós saibamos disso, né? Eu e você estamos assim, cabeluda de saber dessa autoridade, desse poder que já foi nos entregue. Muitos dos cristãos ainda sofrem. E sofrem desnecessariamente. Sabe por quê? Porque deixam de usar essa autoridade que em Cristo Jesus já nos foi dada. Entende? Então, eu quero que você anote para que você não se esqueça. Que você tem autoridade para pisar no inimigo. Entende? Só que nós temos que não fazer parte dos cristãos que esquecem desse poder e dessa autoridade. Nós temos que fazer parte dos cristãos que entendem essa autoridade de Cristo, né? E que buscam o conhecimento,
que buscam a intimidade com Deus, para que assim possa se desenvolver, né? Nesta palavra tão simples, mas com tanto poder no mundo espiritual. Amém? Então, anota aí essa primeira chave que já foi liberada para você. Tá? Se você não sabia, se você esqueceu, então relembre. Já foi lhe dado poder e autoridade para que você pise, tá? Em escorpiões, para que você possa pisar nos inimigos. Amém? Aí eu quero falar um pouquinho sobre ligar e desligar. Digo-lhe a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será sido desligado no céu. Mateus 18, 18. Ligar é fazer laço ou um nó em algo para impedir o movimento, né? O ligar, ele está diretamente ligado a unir, né? A prender, né? Então, o ligar, ele é muito importante, essa palavra ligar. Porque lá em Mateus 18, capítulo 18, 18, nos mostra que tudo que eu e você ligarmos na terra terá sido ligado no céu, né? E o ato de ligar é feito por autoridade legal. Nós temos autoridade legal em nome de Jesus para amarrar as obras das trevas. Você tem autoridade em nome de Jesus para amarrar todas as obras malignas, todas as obras das trevas. Amém? As obras das trevas, elas compreendem o pecado, a iniquidade, a perversão, a doença, a enfermidade, os males físicos, a morte, a destruição, as maldições, as bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação, a pobreza, a falta de dinheiro, o divórcio, a contenda, a luxúria, o orgulho, a rebelião, o medo, o tormento e a confusão. Então, são muitas coisas que vêm das obras das trevas. É muita coisa. Só que, mesmo sendo tudo isso, né? Mesmo sendo tudo isso daí, que é obras das trevas, já foi nos dado autoridade legal para que eu e você possa pôr fim a essas coisas em nossa vida e na vida de quem nós amamos. E na vida de quem você evangeliza, na vida de quem você ministra. Então, quero que nessa primeira parte você já tenha essa certeza no teu coração, amiga, que Jesus, assim como ele deu para os 12 discípulos o poder e a autoridade, hoje ele está te lembrando que você também tem poder e autoridade no nome dele para pisar em serpentes e escorpiões. É forte, né? Só que muitas das vezes a gente se esquece, né? O dia a dia, os problemas, né? Fazem com que a gente não lembra, né? Faz com que a gente não lembre dessa autoridade, desse poder, né? As pessoas precisam ser desligadas das maldições, da linhagem, da herança maligna, dos espíritos familiares, do pecado, da culpa, da vergonha, da condenação, do controle, da contaminação e da manipulação de outras pessoas, do controle da mente, né, da religiosidade,
né? Da doença, das enfermidades, né? Da carnalidade, né? Demônios de tradições, né? Que vem de gerações em gerações. Tudo isso já foi lhe dado poder e autoridade, em nome de Jesus, para que seja quebrado, destronado. Entendem? É muito importante. Porque temos autoridade legal, em nome de Jesus, para libertar a nós e aos outros que amamos, né? Que são o quê? Consequência de pecados. O pecado, ele deixa o quê? Deixa consequências, né? Deixa consequência, né? E muitas das vezes consequências gravíssimas, né? E que se arrasta de gerações para gerações. Amém? Deus nos dá esse poder de perceber as setas do maligno, verdade, Simone? Só que Deus também já nos deu poder para repreender, né? Para repreender toda seta maligna, né? Para repreender no nome poderoso, né? Que é o nome de Jesus, né? Que é um nome poderoso, tá bom? Então, anota aí no seu caderno que você já tem poder e autoridade, tá? Essa chave já foi liberada para você. Agarra a chave, que vai ter momentos na vida da gente que a gente precisa usar esse poder e essa autoridade. Amém, querida? Esse poder e essa autoridade. E que você lembre que já foi lhe dado esse poder e essa autoridade. Amém? É forte, hein? É forte. É forte, mas precisamos para que assim a gente possa subir o nível e ter uma vida mais feliz, uma vida mais leve, né? Quando acontecer algo, você já saber o que tá por trás, o que tá acontecendo, né? Tem que ter uma visão ampliada, né? Tem que ter uma visão ampliada, né? Não precisa ter visão aberta, porque visão aberta, gente, que nem eu tenho, é meio complicado. Às vezes você olha assim, você fica paralisada, porque você tá vendo outras coisas a mais. Só que às vezes eu penso assim, que todo mundo tinha que ter. Porque daí as pessoas jejuaria mais, oraria mais, né? Se revestia mais do poder do Espírito Santo, né? Eu acho que seria diferente o mundo, né? Então, o pecado traz consequências gravíssimas, né? E antes que as pessoas sejam salvas e curadas ou libertadas, o homem forte deve ser preso. O diabo considera os seus bens aqueles que não são salvos, que estão doentes ou endemoniados. Até certo ponto, ele tem um direito, embora ilegalmente, sobre a vida dessas pessoas. Ele as considera como as suas posses, porque possui certas áreas nela, né? Tem pessoas que dá legalidade, e aí o que Satanás fala? Fala que já é meu, né? Quem já viu algum tipo de libertação, alguma expulsão, já deve ter vivenciado, né? Simone, Silvia, já deve ter vivenciado isso, né? Que tem algumas libertações que o inimigo fala. Ele é meu, né? E aí você vai conversar com a pessoa depois da libertação, você entende que teve algumas legalidades, né? E as legalidades, né? E alguns pecados, brechas que são dadas, que é aonde o inimigo, ele vem e toma posse, né? De algumas áreas, né? De algumas coisas dessa pessoa. E isso é muito importante e muito forte, né? Porque nós temos que ser libertas, nós não podemos dar legalidade, né? Não podemos dar legalidade, né? E
E aí, quando a gente dá legalidade, o inimigo ele entra e fala: não, mas ele já é meu já. Ele já é meu, né? Entende? É forte. E aí, esse ano tá muito visível, né? Nas redes sociais, né? Muito visível em muitas coisas, né? Que o inimigo, ele tá dançando e sambando aí na cara de muitos filhos de Deus, né? De muitos filhos, muitos crentes, né? Que é pior, né? Conhecedores da palavra, né, Silvia? Nós temos que ser libertas todos os dias. Esse é o segredo, né? É nós andarmos em comunhão com Cristo e sermos libertos todos os dias, né? É isso aí mesmo, né? Porque quando removemos, né, e aprendemos a assumir controles na nossa vida, né? Aí, o que que acontece? É uma das chaves do reino, anota aí. Quando você assume a sua vida, né? Quando você aprende a se controlar, né? Aí você então aprendeu uma das chaves do reino, né? Porque a ira vem, tantas outras coisas vêm, né? Que são coisas das trevas, vêm. Só que você já vai detectar, você já vai entender o que está acontecendo e você já vai se blindar, né? Como a Silvia disse, né? Nós temos que estar todos os dias aos pés da cruz, né? E uma das chaves do reino, né? É a gente se desligarmos do mundo, se desligarmos das coisas que dá legalidade para o inimigo, né? E ficarmos ligadas em Cristo. Uma das chaves do reino é todos os dias eu e você permanecermos ligada em Cristo Jesus. Amém? Né? O louvor e adoração, né? Também é uma forma eficaz, né? De nos tornarmos pessoas fortes em Deus, né? Muitas das vezes está tudo acontecendo. Tá tudo acontecendo ao contrário na nossa vida, né? E muitas das pessoas ficam murmurando, né? Só que eu e você, amiga, nós temos que ligar um louvor, cantar e confundir o inimigo. Porque, meninas do céu, nós temos que confundir o inimigo. Entende? Nossa, mas ela tá tão feliz e ela tá enferma, né? Ela tá isso, ela tá aquilo e tá louvando. É uma das chaves do reino. É o louvor e adoração. O inimigo odeia quando você liga uma música para louvar, quando você rejeita uma música do mundo e coloca uma música de Deus, uma música que vai te revigorar, te fortalecer, sabe? Então, é muito importante, né? Você louvar. Às vezes, ai, Ana, não sei orar, não sei o que mais pedir, eu não sei como fazer, né? Mas é importante, então, você só ligar um louvor e cantar, que daí o Espírito Santo, ele vai conversando com você e ele vai trazendo na tua mente os teus pedidos, os teus agradecimentos, porque nós temos que blindarmos a nossa mente, né? Com o capacete da salvação. Isso é primordial, todos os dias, né? A couraça, né? Da justiça, né? Guardar o nosso coração todos os dias, né? Termos na nossa mão a espada do Espírito, né? Porque nós somos de carne, né? E muitas das vezes nós agimos de forma que damos legalidade, né? Só que em nome de Jesus. Toda a legalidade que nós já demos ou que já fizemos e que nós não lembramos, que até o final dessa live o Espírito Santo de Deus possa trazer na tua mente toda a legalidade que foi dado, porque nós somos de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus. Então, todos os dias que nós possamos buscar a santidade, né? Que nós possamos buscar a comunhão. Amém? E uma das chaves é o louvor e adoração, tá? É uma das chaves. É uma das chaves. Em Salmo 149, do 1 ao 9, o autor diz: devemos cantar louvores. É o que eu tô te falando, ó. Tá vendo como é que, né? Devemos cantar louvores,
né? Há uma unção coletiva que flui com adoração coletiva, né? Você deve participar da sua congregação, participar da tua igreja, louvar de verdade, sabe? Se não, pedir mesmo, Senhor, venha com a tua presença, eu quero te louvar, eu quero te adorar. E não ir na igreja e ficar reparando como a cantora canta ruim, como que o som não tá bom, e tantas outras coisas que o inimigo coloca na tua mente, para que você saia assim, ai, nossa, foi tudo horrível. Só que eu e você, nós temos que entender que quando nós estamos na congregação, nós temos que dar o nosso louvor a Deus. A nossa adoração é para Deus, né? Independente se tá bom, se tá ruim, né? Cada um, cada qual. Entende? A gente não podemos abrir legalidade, né? Porque é uma das chaves, né? Que é o louvor e a adoração, né? É muito importante o louvor e a adoração, né? Ouvir a ministração da palavra, né? Lembra que eu falei no começo da live que essa semana vai ter 7 dias de lives às 7 horas da manhã sobre os 7 frutos da terra prometida e os seus significados? Entende? Então, são ministrações que fazem a diferença no nosso dia a dia, que traz o refrigério, que acende uma lâmpada, entende? Às vezes acontece algum tipo de situação, você vai lembrar lá daquela live, olha, mas peraí, a Ana falou sobre isso, sobre aquilo. E aí você vai poder usar para te ajudar e ajudar as outras pessoas. Amém? Né? Então, adoração, louvor, ouvir palavras, tudo isso é muito importante, né? É muito importante, porque tudo que nós ligarmos na terra, nós também vamos ligar no céu. Entendeu, gente? Tudo que você ligar aqui na terra, você vai estar ligando nos céus. Amém? É forte, né? Lembrar-se que do ato de ligar e desligar é sempre feito no espírito, tá? Eu tô falando aqui no espírito. Quando está em sintonia com o Espírito de Deus. Você pode ligar e desligar de acordo com a vontade do Senhor Jesus, né? Com a vontade de Cristo, né? E lembra-se também de que o poder da vida e da morte estão aonde? Na língua. O poder da vida e da morte estão na língua, né? Então, que nós possamos usar a nossa língua para levar vida, né? Para levar refrigério, né? Porque já estamos vivenciando tempos difíceis demais, né? E o poder da vida e da morte está na língua, né? Está no poder das palavras, né? E temos todo o poder sobre o poder do inimigo, porque já foi nos dada essa autoridade por meio do sangue de Jesus, né? De acordo com o Salmo 149, 8, 9, anota aí. Devemos prender o inimigo com as sentenças que já estão escritas na palavra e não em novas revelações, né? Estaremos sempre na posição de justificados quando nós limitamos a palavra de Deus, né? Então, o que eu quero aqui concluir, para finalizar essa primeira parte, é que já foi nos dado poder e autoridade, e que o louvor e a adoração são uma das armas, né? E que as trevas, você viu quanta coisas, né? São trevas, coisinhas assim que a gente nem imaginava, que é do poder das trevas, né? Então, que nessa noite venha repreender em nome de Jesus, né? Tudo aquilo que é das trevas na nossa vida, né? Tudo aquilo que o Senhor venha limpar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero passar um pouco a segunda parte sobre as armas com as quais lutamos. Quem me acompanhou nas últimas lives, já vimos alguma coisa sobre isso, né? Mas lá em Efésios 6:11 diz: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o diabo, ele não tá brincando de ser diabo. O crente brinca de ser crente, muitos dos crentes, né? Mas na palavra do Senhor já foi nos dado, né?
já foi nos dado uma ordem, né? Que nós devemos o quê? Nós estamos em batalha, nós estamos em uma guerra espiritual. Então nós precisamos o quê? Estarmos com as armaduras de Deus, né? Né, Simone? Temos que estar sempre buscando mais de Deus para que o inimigo da nossa alma não venha nos desanimar. Porque a vida, aqui nós teremos aflições, né? Só que Jesus venceu o mundo, né? Então, como Jesus já venceu, nós temos que se apegar, né? E nos blindar com a armadura de Deus, né? Com a armadura de Deus, que é o capacete da salvação, né? Que é guardar o nosso coração, coraça da justiça, o escudo da fé, né? Cingir os lombos, né? Então, andarmos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Efésios 6:11. Então, essa armadura de Deus nós temos que colocar como um ato profético na nossa vida, em nós, todos os dias, né? Efésios 6:11, tá? Anota aí. Nessa segunda parte, nós vamos descobrir as nossas armas espirituais, né? Vivemos como louvor, adoração, né? E a gente vai estar confundindo o nosso inimigo, né? O louvor e adoração, quando você não tá bem, quando você tá desanimada, você coloca um louvor e uma adoração, você já tá confundindo o inimigo, entende? O inimigo da nossa alma, né? A gente já começa a confundir, né? Porque o louvor e a adoração também abrem o espírito de uma pessoa amarrada para desejar a libertação, né? Tem que ter ali um início, né? Eu quero ser liberta, eu quero viver um sobrenatural, eu quero que a minha vida aconteça diferente, eu quero, né, viver no sobrenatural, né? Então, quando a gente ouve louvor, adoração, nós já estamos invocando, né, os anjos celestiais, nós já estamos invocando, né, uma proteção, né, uma, uma outra, né, uma outra dimensão. Por isso que é tão importante, né, nós nos santificarmos todo dia, a gente não ficar ouvindo música mundana, porque tem espíritos das trevas que entra através de música mundana, sim, entendeu? Eu demorei muito para entender isso, né? Mas então o que a gente escuta voga muito, sim. O que a gente vê voga muito. O que a gente assiste, né? Tem portais, tem setas malignas que entram através do quê? Da nossa visão, entende? Você assiste ali uma programação e depois você não sabe por que você não aconteceu da forma que você estava esperando, ou tipo assim, travou alguma área da tua vida. Mas aí você tem que pedir para que o Espírito Santo te mostre, né, aonde que você assistiu que ele não se agradou, né? O que você ouviu que não se agradou, né? Porque não adianta, gente, a gente querer os milagres de Deus, né? Querer o banquete com o Senhor, mas no nosso dia a dia desfrutar das migalhas de Satanás. Não adianta, não adianta. Nós temos que estar todo o tempo, todo momento, né? Independente, né? Das nossas circunstâncias, da nossa situação. Todo tempo, todo momento, nós precisamos estar revestida da armadura de Deus. Então, anote aí na porta da sua geladeira, Efésios 6, 10, 20. Efésios 6, 10, 20. Tá bom? Isso é muito importante, né? É muito importante, porque o louvor e a adoração abrem portas para o fluxo profético. O número 7 é um número profético, né? E a palavra de Deus revelada é a palavra de Deus que vai trazer o quê? Que vai trazer uma luz, porque tudo aqui é passageiro, nós vamos deixar tudo aqui, né? Só que a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Amém? É muito forte, né? Encorajamento, né? Renovo, né? Confiança, né? Tudo vem de Deus, né? Então, nós precisamos nos alimentar
não só fisicamente, mas espiritualmente, né? E usarmos todas essas armaduras que já nos foi dada. E aí eu quero compartilhar um segredo com vocês. Anotem aí. Vocês sabiam, né, que Satanás odeia música ungida. Hoje no mundo gospel está tão misturado trigo com joio, que até para a gente ouvir uma música, um louvor de adoração, nós temos que entender a letra, a profundidade desse louvor, né? Porque, como a Simone diz aqui, ó, é verdade, quando cantamos para Deus, confundimos o diabo. E mesmo passando por dificuldade, né? Devemos sempre louvar, né? Mesmo triste, sempre estarmos louvando, né? Porque o inimigo às vezes coloca setas na nossa vida, Simone, para que a gente faça o quê? Para que a gente se prostre. O inimigo fala assim, mas peraí, tá tudo dando errado, como é que ela tá louvando, cantando? Era para ela tá chorando, reclamando, blasfemando, perdendo as bênçãos. É assim que funciona, né? Então, nós temos que realmente confundir o inimigo, né? Porque na solidão, quantas pessoas, né, que estão na solidão, né? Quantas pessoas se matando, né? Quantas pessoas, né? Cresceu assustadoramente o suicídio. Eu tô estudando sobre o suicídio e o professor falou mesmo, né? Que na terapia a gente lidar com isso, né? Com a solidão. Até sorteei lá no grupo 3 vidas e ficaram assim super felizes. E eu fiquei feliz também, porque eu creio que eu vou conseguir ajudar essas vidas em nome de Jesus, né? Então, louvor e adoração, Satanás odeia música ungida. Ele faz de tudo em seu poder para corrompê-la, pois ela pode mover a mão de Deus. Você sabia disso? Que o louvor e a adoração pode mover a mão de Deus a seu favor? Segundo a Reis 3:15. A música profética pode ativar as pessoas para o chamado dela, né? Você, nós temos um chamado. E quando você coloca uma música profética, um louvor de adoração, você pode estar sendo ativada para, né, exercer o seu chamado, né? Executar o seu chamado, né? Porque a adoração procede à quebra dos selos no céu, né? Portanto, há coisas que só são liberadas na nossa vida através da adoração. Você sabia? Se não sabia, anota aí. Tem coisas que serão liberadas na tua vida através do louvor e da adoração. E sabe o que é adoração? Jesus, eu te amo, eu te adoro, tu és poderoso, tu és grandioso, tu és maravilhoso. Ah, Jesus, tu és o mais forte dos fortes, tu és o grandioso. Tem hora que eu fico só desse jeito. Eu fico assim, Senhor, tu és lindo, tu és lindo. Tu és adorado dos adorados, tu és o maravilhoso, o amado dos amados, o amado da minha alma. Então, tem coisas que vão ser liberadas para você quando você aprender a adorar, quando você louvar e parar de reclamar, né? Porque quando a gente reclama, a gente faz o quê? A gente clama para acontecer de novo. E a gente fala para Deus assim: você não tá sabendo, Deus, direcionar minha vida, né? E Deus é Deus. Ele sabe o que faz, ele tem um controle de tudo, né? Deus tem um controle de tudo. Então, tem músicas ungidas que traz o quê? Traz refrigério, traz libertação, né? Traz um novo nível para nossa vida espiritual, né? A adoração abre coisas que foram seladas. Anota aí. Você sabia que a adoração abre portas? Abre milagres, né? Derrama a bênção dos céus. Vocês sabiam disso? É forte. É muito forte. Asaf foi um dos líderes dos músicos no tabernáculo de Davi.
designado para ministrar diante da arca da aliança continuamente. 1 Crônicas 16:37. O seu nome significa recompensado novamente. E em hebraico, essa palavra significa reúne-se para destruir o consumidor. Olha que forte, gente. A glória de Deus é a nossa nova recompensa. Isaías 58:8, né? Enquanto a gente lê a palavra, adora, louva, né? A glória de Deus é revelada como uma nova recompensa para mim e para você. Então não é perder tempo. Você lê um salmo, lê um versículo. Gente, agora vem na minha mente aqui para compartilhar com vocês. Lá no grupo da Jornada com Deus, antes era, acho que a Silva tá comigo desde o início, Mulheres Preciosas. Só que a gente sempre foi o foco de ler a palavra de Deus. Só que eu já tive pessoas que tinham todos os cargos dentro da igreja e que chegou em mim e falou: eu não tenho a prática da leitura da palavra. Eu falei: o quê? Eu não leio a Bíblia. Aí eu falei assim: mas peraí, então você já sabe tudo que tem na Bíblia, assim, tipo assim, versículo por versículo? Não, eu não leio a Bíblia, não tenho muito tempo, não posso ficar perdendo tempo. Eu falei: ah, entendi. Então quer dizer que ler a Bíblia para você é perder tempo. Você tem mais afazeres lá dentro da igreja? Me confundiu um pouco a mente, né? Porque tem pessoas que têm muitos cargos dentro da igreja, mas não tem a espada do Espírito, não lê, não para um tempo, como diz, né, essa bênção, né, essa irmã me falou, tipo assim, eu não leio. Eu falei assim: tudo bem, então. Eu falei assim: então fica no grupo que vai ter irmãs que vão ler. Ah, não, nossa, os capítulos é muito comprido, não tem necessidade. Aí eu me embolei na mente mais ainda. Entende, gente? Então, o que eu quero que eu quero que vocês entendam? Que vocês precisam ler a Bíblia. A palavra de Deus é revelada, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Você pode muitas vezes ler e não entender. Mas se você procurar ali o que quer dizer, o que está falando, o que está sendo revelado, ou pergunta: olha, eu li, mas eu não consegui entender nada. Você saberia me dar uma explicação disso? Hoje tem tantas Bíblias, né, Simone, que fala, né, sobre o resumo da leitura, o que a Bíblia está falando, né? Então, quando eu conversei com essa vida, fiquei um pouco confundida, mas eu entendi, eu entendi, né? Muitas das vezes a gente tem muito afazeres na igreja, que aí você não tem tempo com Deus. E muitas das vezes as pessoas não vê como um tempo com Deus, né? Vê como uma perca de tempo, né? Agora vocês imaginam se todo mundo desse prioridade. Acordei, vou para um tempo com o Senhor, para um devocional, uma oração, vou ler um salmo. Eu acho que o mundo seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Davi caminhou em um novo nível do domínio depois que estabeleceu o tabernáculo. Esse foi o maior tempo de adoração e domínio para a nação de Israel. Ao estabelecermos o padrão davídico de adoração em nossa vida, seremos cheios da glória de Deus. Deus se entronizará em nosso louvor e adoração. E ali naquele momento que você estiver louvando e adorando, você já vai pedindo para o Senhor: Senhor, cuida da minha alma, cuida da minha vida, tira toda a solidão, tira toda a depressão, tira todo o mal, sabe? Que eu seja uma pessoa feliz, alegre, que eu entenda que o Senhor é a minha herança, que o Senhor é a minha joia preciosa, né? Muitas vidas correndo para lá e para cá, procurando isso e procurando aquilo, e não param um pouquinho para respirar e entender que tem saúde, né? Entender que tá vivo, né?
Então, o louvor e adoração é muito maravilhoso, né? Os salmos estão cheios de referências aos juízos de Deus. Eu amo salmos. Enquanto adoramos, haverá julgamentos contra bruxaria, idolatria, ocultismo, perversão, religião falsa, pobreza, pecado, né? Então, as obras das trevas são muitas, né? E nós devemos que entender, né, Silvia, que a nossa alegria vem do Senhor. Mas nem todos os cristãos ainda não entendeu isso, né? Que Jesus tenha misericórdia, né? Salmo 49:4 diz: Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Você sabe que quando, voltando ao assunto lá da Bíblia, da irmãzinha que tinha um monte de afazeres na igreja, mas não lia a palavra, a minha, não falo conversão não, porque eu conheci Jesus já desde muito nova, né? Eu sempre tive experiências assim, muito forte, né, com o Espírito Santo, né? Já tive experiências assim maravilhosas com Jesus e com o Espírito Santo, né? Ao ponto de eu dava outra religião, era tipo uma espécie de professora, né? E o Espírito Santo falar: leia a minha palavra. E quando eu comecei a ler a palavra, mesmo que tinha algumas coisinhas que mudava, né? De uma religião para outra, tem umas bíblias que mudam um pouquinho. Aí eu comecei a me aprofundar ainda mais. E aí eu falei assim pro Senhor: eu queria tanto ganhar uma Bíblia nova. E eu lembro que na época a minha vizinha me deu a Bíblia. E aí eu fui despertada pelo próprio Espírito Santo a começar a ler a palavra de Deus. Então eu não consigo entender como tem crentes, eu não consigo entender. Talvez eu seja um pouco muito radical. Eu não dou credibilidade para quem não lê a palavra de Deus. Eu não dou credibilidade para quem não jejua, para quem não tem intimidade com Deus. É uma coisa que eu preciso ser liberta disso, né? Eu preciso ser liberta. Mas é muito difícil você dar credibilidade para uma pessoa que não lê a palavra de Deus. Se eu transformei toda uma minha vida, troquei toda uma religião, troquei tudo por uma simples leitura da palavra de Deus, sabe? As pessoas falam: eu me converti. Não me converti. Eu falo que eu já nasci convertida, já nasci sabendo o que agradava a Deus e que não agradava. Eu já nasci sabendo que a obediência é um dos principais princípios, independente de como é a natureza da tua mãe ou do teu pai. É teus pais. E a sua obediência é um princípio, entendeu? Independente disso tudo, foi através da leitura da Bíblia, uma Bíblia nova que eu ganhei quando eu tinha uns 13 para 14 anos. E aí eu comecei a ler. E comecei a ver e a entender que a religiosidade que eu vivia não estava compatível com a palavra de Deus. É por isso que eu não me canso de falar para vocês que o conhecimento liberta. Passou alguns anos, demorou um tempo, porque eu era de menor, criança, né? Tudo criança não entende, criança não sabe o que fala, né? Mas os propósitos de Deus se cumpriu na minha vida através de uma leitura. E é por isso, sabe, que eu sempre gosto de estipular as pessoas a fazer a leitura da palavra, porque eu sei que quando você abre a Bíblia, ali o Espírito Santo se revela a você. E você ali é única, ali você é exclusiva. E ali o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração. Amém? É muito forte isso. Agora, eu vejo diversas pessoas tendo tudo quanto é cargo e não tem um tempo com Deus, então eu fico um pouco confusa. Porque quando você fica à mercê do outro, é complicado. Entende? Você viu que sempre quando eu tô aqui falando com vocês, eu tô falando aqui, ó, Salmo 154, né? Tamborins, dança. Por quê? Se você tá aí com a caneta anotando, depois você vai lá dar uma olhada.
É isso que a gente temos que fazer, entendeu? É muito forte isso, né? A gente não pode ficar à mercê das vidas. Nós temos que ficar dependentes de Cristo Jesus. Amém, querida? Então, né, a gente temos que levantar altos louvores para confundir o nosso inimigo, né? Porque os anjos estão ligados, né, aos louvores, né? Anjos estão ligados aos louvores, né? E a gente pode entrar, né, profeticamente, né, altos louvores, quando o louvor, né, se harmoniza, né? Às vezes você não tá bem, você coloca um louvor, tudo se transforma, né? O ambiente da casa até muda, não é verdade? Então, o louvor é muito importante, né? É muito importante. O louvor, a adoração, né? Aqui na minha casa eu só gosto assim. Só que às vezes o marido da gente é um pouco mais diferente, né? A gente tem que respeitar, né? Mas sempre tá orando para que Deus toque, para que Deus mude, para que Deus transforme. Porque nós temos que ser 100% no espírito. A gente não pode ser um dia no espírito e um dia na carne. Que o dia que você estiver muito na carne, o inimigo vem e te pega. Porque, gente, se a gente não alimenta a nossa vida com a palavra de Deus, a gente não jejua, a gente não tem intimidade. Aí vem falar pra mim que tá no espírito. Não, eu não acredito. Não vem que não tem. Ouve música do mundo o dia todo. Não, não tá no espírito, não. Tá na carne. Não tem como alimentar a alma. Não é verdade? Não tem como alimentar a alma com músicas mundanas, né? Então tem coisas assim que eu ainda tenho que ser muito liberta. Que tem coisas que que me entristece e que me deixa muito irritada profundamente. Porque hoje em dia tem muitos crentes que passam o dia inteiro, né, festejando com Satanás e na hora que a água bate no joelho, aí vem atrás de Jesus. E isso me irrita profundamente. Isso me irrita muito, né? Porque é que nem a Silvia falou, nós temos que ter dias constantes. Dias constantes, né? Todos os dias, né? Nos alimentarmos ali com Cristo, né? Ah, mas você é muito isso, você é muito aquilo. Deixa falar o que quiserem falar, ué, né? Deus deu a boca para cada um, para as pessoas ficarem à vontade. Só que eu peço para Deus blindar os meus ouvidos. Que é bom a gente aproveita e que não é a gente joga fora, né? A unção profética. Jeremias apresenta um quadro da autoridade profética. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Jeremias 1:10. Isso é verdade não só com respeito a profetas do Antigo Testamento, mas também aos profetas atuais. Quando os profetas falam, as expressões que vêm de sua boca são carregadas da unção e do poder de Deus. Elas carregam autoridade divina. Essa autoridade é dada aos profetas pela graça de Deus por duas razões. A primeira, para a destruição do reino de Satanás. A segunda, e para estabelecimento do reino de Deus. Então, todos os dias, qual é o reino que você está construindo? O de Deus ou o de Satanás? Eu deixo essa reflexão. O reino das trevas, o que o reino das trevas produz, gente? Produz o pecado. E quando eu falo de reino das trevas, se encontra em músicas, em piadas que fala só besteira, entende? Porque começa das coisinhas pequenas. Não tem como começar das coisas grandes. Quando você vê, você só tá na carne, você já tá xingando, já tá blasfemando, já tá mentindo, enganando, roubando, destruindo, iludindo. Entendeu? Então são as pequenas raposinhas que te tiram da presença
de Deus. Anotem aí. São as pequenas raposinhas que te tiram do reino de Deus. O reino das trevas produz o pecado, a rebelião, enfermidade, pobreza e muitas outras coisas a mais, que eu já falei lá no começo. O reino de Deus, ele produz justiça, paz, alegria no espírito, contentamento. Você já lidou com aquelas pessoas que nunca tá contente com nada, nunca tá satisfeita com nada? É outra coisa que me irrita. Nossa, eu tenho um ranço, gente. Eu tenho um ranço de conversar com as pessoas que nunca tá feliz, nunca tem nada, nunca tá bom nada. Isso é chato, isso é chato, isso é chato. Isso daí, quando eu vejo, já falo assim, já sei quem tá reinando aí. É o reino das trevas. Sabe? É muito chato, né? É muito chato. Todos os dons de ministério são chamados para o estabelecimento de justiça, paz, alegria no Espírito Santo e são responsáveis por isso. Mas a autoridade dos profetas permite arrancar, despedaçar, arruinar, destruir as obras do diabo, né? Os profetas também têm autoridade para edificar e plantar o reino de Deus, né? Só que hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado também, né? Porque tem alguns profetas que só misericórdia do Senhor, né? Porque parece que aqueles que operam na unção proféticas se vê lançando na guerra, frequentemente em conflito com os poderes das trevas, né? A unção profética muitas vezes envolve, né, confrontação, né? Um exemplo dessa unção de confrontação é a de Elias, que desafiou e confrontou os poderes da idolatria no Monte Carmelo. 1 Reis 18. Né? Por causa do ofício de profeta, ele foi capaz de despedaçar a fortaleza de Baal, que governava Israel, como resultado do ministério de Elias. Um julgamento inevitável veio sobre a casa de Acabe. Você que está aqui comigo, você que está passando por aqui, você tem o seu ministério. Deus está te preparando para o teu ministério. Não adianta você fugir, não adianta você não querer, não adianta. Deus está preparando você para o teu ministério. Só que você já tem que estar preparada, com as armaduras de Deus, com o conhecimento à ponta da língua, com a intimidade, com a palavra, com o jejum, com a oração, né? Por quê? Porque o Senhor, ele nos escolheu, mas nós também temos que fazer nossa parte, nos capacitar e a busca, né? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Então, tem áreas da nossa vida que nós temos que estar liberta, vivendo em abundância, né? Por quê? Porque você tem ministério, tá? Pode anotar aí, anota aí no teu caderno. Eu tenho ministério. E Deus, ele vai trazer, vai aflorar o teu ministério. Entende? Vai usar de você para você transbordar na vida de pessoas através do teu ministério. Pode ser o louvor e tantos outros. Porque aqueles que têm ofício de profeta falam com mais autoridade do que os cristãos que profetizam pelo espírito de profecia ou pelo simples dom de profecia. As palavras dos profetas são como um machado posto na raiz da árvore. Lucas 3:9. Por suas palavras divinamente inspirada, toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. No meio do verdadeiro ministério profético, somente o que é frutífero e produtivo para o reino permanecerá. Então, tudo aquilo que floresce, que dá frutos, permanece, gente. Permanece.
Porque a unção profética despedaça fortalezas, né? O profeta tem autoridade sobre os reinos demoníacos. Satanás pode estabelecer fortalezas demoníacas e individuais, familiares, igrejas, cidades, nações, né? Mas a unção do profeta é uma arma espiritual na mão do Senhor para derrubar as fortalezas das trevas, né? Eu tenho visto a libertação vir mediante a profeta para o indivíduo, família, assembleias, né? Eu tenho visto as pessoas chorarem, a serem quebrantadas depois de receberem declarações proféticas. Os profetas normalmente carregam uma forte unção de libertação. E como resultado, o ministério do profeta oferece a libertação e a destruição de fortalezas, né? Dos reinos das trevas, né? Oséias 12:13 diz: o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou dele. O profeta tem a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, exatamente como profetiza pelo Espírito de Deus. Mas você quer saber se uma profetização é verdadeira ou não? É só ir para a palavra de Deus. Está compatível ali com a palavra de Deus? Então é vinda do Senhor. Porque hoje em dia nós temos que ter o quê? Discernimento. Para quem já me acompanha, eu sempre falei que esse ano é um ano de ter discernimento. Discernimento. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, realmente é Jesus que ele está falando. Entende? É de Jesus, né? É de Deus que ele está falando. Então, que o discernimento desça. Põe a mão na tua cabeça. Que o discernimento desça sobre a nossa mente, sobre a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o discernimento, né, desça sobre a nossa vida nesta noite. Em nome do Senhor Jeová Jiré, né? A unção profética arranca o mal. O ministério de Jesus estava fazendo com que os líderes religiosos da sua época se ofendessem. Uma vez que estavam ofendidos, estavam ocorrendo uma estipação no espírito. Quando as pessoas são estipadas por meio do ministério profético, muitas vezes ficam, o quê? Ofendida. Por fim, todo o sistema de religião em Judá e em Jerusalém foi estipado. E o povo judeu fez o quê? Se dissipou, se dispersou. É forte, hein? O inimigo havia plantado o joio entre o trigo. Ó, Jesus revelando aí, gente. E eu nem tinha visto essa parte, hein? O inimigo, o que o inimigo fez? Tava lá só o trigo lindo, bonito, né? Ele foi lá e colocou o joio. Mateus 13. O inimigo pode plantar certas pessoas nas assembleias locais para causar o quê? Para causar confusão e prejudicar a obra do Senhor. Você sabia que tem pessoas que dão tanta legalidade que o inimigo ele usa dessas pessoas para destruir ali uma obra do Senhor? Para causar ali confusão dentro daquele espaço. Entende? Então, por isso que nós temos que ter discernimento e entender quando é joio e quando é trigo. Não se iludir, não se enganar. No meu caso, já estou conseguindo entender até quando é pombagira pura. Quando você tem visão aberta, é muito... Se você que não entende muito sobre visão aberta, depois você procura alguns vídeos aí no YouTube para você entender. Você consegue enxergar o mundo espiritual assim abertamente. Não é sempre, né? Porque Deus é um Deus fiel e Deus é um Deus maravilhoso, né? Tudo é sobre equilíbrio, né? Mas é só para quem vive no espírito que tem que estar orando, que tem que estar jejuando. Entende? Ainda mais nos tempos de hoje.
É por isso que o Senhor ordenou aos seus servos que não tentassem arrancar o joio, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar o trigo. Vocês sabiam disso? Arrancar um espírito ou influência demoníaca não é algo que pode ser feito na carne. Um espírito ou uma influência demoníaca deve ser arrancado no poder do Espírito de Deus. É por isso que eu sempre toco na tecla, que você tem que estar se santificando todos os dias. Entendeu? Todos os dias, todos os dias. E todos os dias, por mais difícil que seja, nós precisamos andar em amor e compaixão. Amor e compaixão, né? Amor e compaixão. Ter entendimento, ter discernimento, né? Todos os dias, né? Pedir unção do Senhor, buscar essa unção. Tem pastores que é muito ungido, que tem muita unção, né, Simone? Simone já me falou de um pastor maravilhoso, que é muito de unção, que tem uma palavra vivada, né? Quanto mais intimidade com Deus, mais unção. Não precisa nem A, nem B, nem C, fala nada. Quanto mais um pastor, é muito simples a gente entender uma ministração. Quanto mais intimidade com Deus, mais unção. Menos intimidade, menos unção. Porque tem culto que você se arrepia e você fala, nossa, saí daqui fortificada, Deus falou comigo. Depende o grau de unção que tem aquele pastor. Depende o grau de busca daquele pastor. Entende? Então, tem pastores que tem uma ministração assim, que você sai assim, ó, parecendo que você tava lá nas nuvens, né? Transformada. Mas sabe por quê? Porque esse pastor, ele tem comunhão com Deus. Agora, tem pastor que tem a agenda tão lotada que você escuta uma pregação, parece que você tá ouvindo um podcast. Ou uma palestra qualquer. Entende a separar? Né? Tem que ter discernimento. Entende? Tem que ter discernimento. Porque Deus tem muitos pensamentos para nós. E se tivéssemos de citá-lo, não poderiam ser contados. Salmo 45. A palavra de Deus é lâmpada para o nosso pés e luz para os nossos caminhos. Entende? Então, trata de que muitas são as palavras do Senhor para nós, né? Deus tem muitas coisas boas para nós, né? Que é o louvor, correção, identificação, revelação, libertação, alerta, o novo, tudo isso e muito mais, bênção, né? Todas essas palavras, elas podem ser faladas sobre os indivíduos, né? Devemos estar abertos e permitir que Deus nos fale de diferentes maneiras. Só que cada uma dessas maneiras nos trará bênção, né? Porque nós precisamos nos apegar ao quê? Cura e libertação, né? Cura e libertação. Cura física, cura emocional. Você tem que orar. Senhor, me dê uma cura física, me dê uma cura emocional, me reveste, me livra de todo mal, né? Porque a palavra do Senhor, muitas das vezes, pode ser como uma cirurgia para nós, né? Há muitas pessoas que precisam ser curadas tão profunda que apenas uma palavra avivada muda todo um contexto, muda todo um dia, né? É muito forte. A palavra é muito importante, né? Quando eu falei que a gente pode usar nossa boca para abençoar ou para, né, magoar, né? Nós temos que ser vigilantes o tempo todo. Amém, querida? Na próxima live eu vou falar um pouco sobre destruir os demônios e fortalezas persistentes. Como a gente teve uns imprevistos no começo, não dá para mim falar dela, senão fica muito cansativa. Mas na próxima eu vou falar sobre destruindo demônios e fortalezas persistentes. Possa ser que eu faça um vídeo e coloco lá para vocês, lá no grupo, tá bom?
que essa live também é muito, muito forte, né? Que é para quebrar mesmo, destruir mesmo todos os obstáculos, né? Espírito religioso e tantas outras coisas a mais. Mas nessa de hoje foi muito eficaz, né? Porque nós vimos que já foi nos dado poder e autoridade. Nós vimos que uma das armas é o louvor e adoração, né? Nós vimos sobre o reino das trevas, sobre o reino de Deus, né? A quem você quer servir, né? Então, é forte. E libertação inclui muita coisa para que a gente possa viver uma vida leve, feliz e com Cristo. Amém, queridas? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Senhor, nos liberta de tudo aquilo que não provém de Ti. Ah, Senhor, acampa os Teus anjos ao redor de cada vida aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, Pai. Faça-nos filhas amadas, obedientes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, essa live termina, mas continua conosco, falando ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Toda obra do mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Que nessa noite nós possamos receber a cura física, a cura mental, em nome de Jesus. Você perdeu, Satanás, você perdeu. Porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grandioso. Traga cura. Cura o nosso corpo, Jesus. Tira-nos toda a ansiedade, toda perturbação, toda seta, toda pedra de tropeço. Vai removendo agora, Senhor, toda infecção, toda inflamação, toda aquela preocupação. Remova, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós somos suas filhas. Nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E que o dinheiro no mundo espiritual significa sangue. Ah, Jesus. Visita a nossa casa. Limpa, Senhor, limpa o nosso coração. Limpa a nossa mente. Nos dá uma noite tranquila, de um sono revigorante. Em nome de Jesus. Atende o desejo das suas filhas. Em nome de Jesus. Já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou do que pensamos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graça e paz, querida. Durma com Deus, com a presença do Espírito Santo. Que toda seta que o inimigo quer colocar na tua vida, que quer colocar no teu coração, na tua mente, seja repreendido em nome de Jesus. Você já entendeu que nós estamos em guerra. Você já entendeu que precisamos estar revestidas com a armadura de Deus. Já entendeu que estamos em combate. Amém? Só que com Jesus, nós somos mais que vencedoras. Você já é mais que vencedora. Durma nesta noite com a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, meninas. Boa noite e até amanhã às 7 horas. Eu espero vocês. Graça e paz. Graça e paz.